mal, galera. Mas vamos lá, vamos para a lista de relacionados aqui para o jogo desse domingo contra o Botafogo, jogo extremamente importante. A novidade é o Danilo. Vamos lá, Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi e Wesley. Pois é, pessoal, vocês perceberam aí que o Lohan, novamente, não foi relacionado. Poxa, Vene, mas ele foi relacionado contra o Sampaio Corrêa, achei que ele fosse ficar no Flamengo. Achou errado, porque a gente vem falando para vocês que ele não está nos planos do Felipe Luiz. E ele só foi relacionado porque o Felipe Luiz poupou uma galera do time titular, nem relacionados eles foram. O Lohan nem entrou em campo contra o Sampaio Corrêa, um jogador que não está nos planos, vocês puderam perceber isso. O Felipe Luiz botou o Guilherme, botou os jogadores. Para a Supercopa do Brasil, o Pablo Lúcio está relacionado, um jogador que atualmente é destaque da categoria de base do Flamengo, que o Felipe Luiz gosta bastante. O que vai acontecer? O Lohan vai ser vendido pelo Flamengo. Questão de tempo, detalhes, sabe? Forma de pagamento, por exemplo, o CSK já está cedendo bastante ao que o Flamengo pede. Então o Lohan vai ser a próxima saída do Flamengo. Muita gente, eu mesmo imaginei que seria uma venda milionária, quando ele surgiu no time do Flamengo. Ele, inclusive, ostenta o peso de ter sido o jogador mais jovem a fazer um gol com a camisa do Flamengo no time profissional, com 16 anos apenas, mas não aconteceu. O tempo passou, a técnica do garoto foi subindo, mas a vontade, pelo menos o que relatam nos bastidores do Flamengo, não foi subindo, pelo contrário, foi apenas descendo. Tanto é que não é uma, digamos, coincidência que o Tite não utilizou, ou melhor, o Tite parou de utilizá-lo, depois começou a utilizar o Matheus Gonçalves, Felipe Luiz chegou e não vai utilizar o Lohan, tanto é que o Lohan jogou o começo do Campeonato Carioca. Dito isso, galera, o que está acontecendo? Qual é a visão do Flamengo? O Flamengo entende que é melhor garantir esses 8 milhões de euros aí, porque é o que o mercado está pagando. O Flamengo não vende por um valor maior porque não quer, é porque não tem, não aparece nada. Mas, Vene, por que o Flamengo não empresta? Eu também fiz essa pergunta para pessoas do Flamengo e pessoas que administram a carreira do Lohan, porque não tem proposta. Não adianta você emprestar para o garoto ficar esquecido no banco de reservas. Aí é melhor ficar no Flamengo. Para ele ficar sendo desvalorizado em outro clube, é melhor ser desvalorizado no Flamengo. Mas chegou o CSK com uma proposta muito boa salarial para o jogador aceitou, o jogador quer ir embora, gente. O jogador não está brigando para ficar no Flamengo. O jogador já disse sim ao CSK. O jogador quer ir para o CSK. Nossa, mas é a Rússia. Ele quer ir. Ele entende que vai ser melhor para ele. E o Flamengo quer vender e vai vender por 8 milhões de euros, por 80%. Ah, mas o Flamengo é dono de 70%, o Madureira é dono de 30%. O Flamengo vai negociar com o Madureira e vai pegar um percentual muito maior. Então, na minha visão, é óbvio que nesse momento eu também imaginava que ele fosse render muito mais dentro de campo, eu também imaginava que ele fosse ser uma venda milionária, mas o tempo passou e não foi isso que aconteceu. Infelizmente. Então, está muito próximo de acontecer, tá? Questão de dias aí para o Lohan ser vendido ao CSKA. Óbvio, só acontece depois da assinatura e depois da troca de documento, o que não aconteceu ainda. Não acredito também que aconteça nesse final de semana. O Flamengo está totalmente focado na Supercopa do Brasil, mas já há um entendimento dos empresários do Flamengo que o negócio vai sair a qualquer momento e ele vai ser vendido ao CSKA por 8 milhões de euros. Vene, quanto que o Flamengo vai ficar? Assim que eu souber todos os detalhes, eu obviamente vou trazer um vídeo aqui para vocês, mas já estou adiantando. Na verdade, eu já venho falando isso aqui faz tempo, que o Lohan será vendido, e repito, embora muita gente aí da mídia tenha tentado negar. Como também teve gente tentando negar a suposta reunião que a gente noticiou do José Boto com os representantes do Jorginho. E quando eu falo representantes do Jorginho, a partir do momento que o Jorginho assina um documento e autoriza essas pessoas, esses agentes brasileiros, a conversarem com o Flamengo, eles se tornam representantes do Jorginho. E eu perguntei para esses representantes do Jorginho que estão conversando com o Flamengo se o empresário, o primeiro empresário, vamos chamá-lo assim, está sabendo de tudo. E sim, eles falaram, Vene, ele está sabendo de tudo, a gente não está fazendo nada
entre aspas, escondido de ninguém, está todo mundo sabendo. O próprio Jorginho, ele participa das reuniões. Então não tem por que o Flamengo se preocupar, o torcedor se preocupar, como se o Flamengo estivesse fazendo algo de errado ou negociando com pessoas erradas. Pelo contrário, está tudo sendo feito dentro dos conformes, digamos assim. Está todo mundo ciente, todo mundo autorizado, e entre Flamengo e Jorginho já é um acerto. E o Arsenal até o momento não liberou. Vene vai liberar? Não sei. Em nenhum momento eu falei que ele viria agora, pelo contrário. Eu só falei que existe um acordo entre Flamengo e Jorginho, algo que era difícil de acontecer também e agora tem. Isso quer dizer que ele vai vir? Cara, grande chance, seja agora, seja no meio do ano, até porque o Flamengo e o Jorginho estão conversando para um pré-contrato. Mas fica a informação, uma informação confirmada por todas as partes, que a reunião teve, foi nessa reunião que o José Boto acertou tudo com o Jorginho. E, por falar em Jorginho, ele viria para a posição do Alcaraz. O Alcaraz está de saída e agora eu vou ler a nota na íntegra do Flamengo. A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube. Outras informações: o contrato de empréstimo tem duração até o término da temporada europeia, com a cláusula de compra obrigatória sendo acionada logo na sequência. A proposta do Everton chegou ao Flamengo na madrugada desta sexta-feira, após a partida contra o Sampaio Corrêa. As negociações desenrolaram ao longo da manhã e a transferência foi concretizada após o acerto entre todas as partes envolvidas. Gente, ele vai ser comprado. Ele vai ser comprado. Vem se ele se machucar e não bater a meta de jogos, porque é um número, 6 jogos que ele tem que disputar, o Everton é obrigado a comprá-lo. O Flamengo tem uma cláusula ali se defendendo também em contrato. É uma venda disfarçada de empréstimo. Isso acontece direto na Europa. Isso aconteceu com o Flamengo e com o Thiago Maia Internacional aqui, não para disfarçar a venda, porque na ocasião não ia dar tempo de fazer a operação por venda por conta da janela de transferência, tal como agora com o Alcaraz. É a mesma coisa. Ele vai ser comprado. E ele vai ser comprado praticamente, as pessoas dentro do Flamengo falam, Vene não é pelo mesmo valor, é quase o mesmo valor que o Flamengo pagou ano passado para ter o Alcaraz junto ao Southampton. É quase o mesmo valor. Então vai dar elas por elas, sabe por quê? O Flamengo usou o jogador durante 6 meses e agora vende novamente. É como se o Flamengo tivesse usado o jogador e ter desembolsado um valor, digamos assim, para ter esse atleta durante esse período. Gente, por que eu acho que é uma boa? Vamos lá. Eu vi um texto aqui, cara, eu vou pegar aqui só um minuto, tá no grupo, Mengão é Paixão, inclusive, um abraço para todos desse grupo, porque foi um texto maravilhoso do Ricardo, ele faz parte, ele botou assim, Ricardo Didier, Alcaraz custou a mesma coisa que Luiz Henrique, que veio para o Botafogo. Alguém imagina que ele fará a diferença que o Luiz Henrique fez? Eu não imagino e nem espero isso dele. São posições até diferentes. Jogador de 20 milhões de dólares no Brasil é para chegar, ser titular e decidir. Não acho que seja para compor elenco, rodar o time, etc. Ele sequer estará entre os 15 jogadores mais usados no elenco. Deve ser o quarto reserva do meio para frente e olhe lá. Jogador de 20 milhões de dólares para ficar no banco, isso é só na Europa. Inclusive, Felipe Luiz o testou de centroavante contra o São Paulo, praticamente dando um recado, olha, eu não vou te usar nem no meio de campo. Gente, na boa, não faz o menor sentido o Flamengo ficar com um jogador que o treinador não vai utilizá-lo, que com o passar do tempo ele só vai se desvalorizar. O Flamengo teve a oportunidade de recuperar o dinheiro e pronto, está fazendo isso. Vene, o dinheiro vai fazer o quê? O Flamengo pode contratar, ué. Abre uma brecha na folha salarial. Ou vocês achavam que o Alcaraz estava vindo ganhando pouco? É claro que não, gente. É claro que não. E o Alcaraz foi comprado na base do desespero. Vocês vão se recordar. A bola da vez era o Claudinho. Tinha vídeo de anúncio. Só que o Claudinho driblou a diretoria do Flamengo novamente. A diretoria do Flamengo foi com pressa ao mercado
para dar uma resposta ao Tite na ocasião, à torcida, e pagou 20 milhões de dólares no Alcaraz. A contratação mais cara da história do Flamengo. Criou aquela expectativa enorme. Eu, na ocasião, gostei da contratação, não vou mentir para vocês, vocês vão se recordar disso. Eu acho que o Flamengo, na ocasião, fez um baita movimento, elogiei. Só que eu, como jornalista, eu preciso fazer uma análise do que eu vejo atualmente. O tempo passou, ele não se encaixou, não está nos planos do técnico Felipe Luiz, mudou a comissão técnica, saiu o Tite, veio Felipe Luiz, mudou a diretoria, que também não é muito a favor do futebol dele. Por que o jogador vai ficar? Simplesmente porque a torcida quer? Engraçado que essa mesma torcida vaiou o jogador outro dia, xinga o jogador pra caramba aí nas redes sociais. Vocês precisam definir o que vocês querem. Então eu acho sim que no fim das contas a negociação foi boa para o Flamengo. O Flamengo recupera um valor que provavelmente ia perder no futuro. Um valor muito mal gasto, por sinal. Ah, Vinícius, está sendo engenheiro de obra pronta. Beleza, mas é aquilo. Não vou ser hipócrita nem escroto chegar aqui e falar, eu sempre... Mentira. Eu fui a favor da contratação. Na ocasião eu elogiei. Cara, tiraram um jogador do Southampton. Não é fácil. Jogador caro. Mas criou uma expectativa que, infelizmente, não deu conta dentro de campo. O Alcaraz não é isso tudo. Não é isso tudo. Não deu liga, não deu match. Flamengo empresta Alcaraz para o Everton. Negócio relâmpago define futuro do meia argentino. Carlos Alcaraz está de saída do Flamengo. Contratação mais cara da história do clube, o meia argentino foi emprestado ao Everton, da Inglaterra, em uma negociação que pegou muita gente de surpresa. Apenas 5 meses depois de desembarcar no Ninho do Urubu, o jogador já está de malas prontas para retornar à Premier League. O empréstimo será de 6 meses, mas com uma cláusula de compra obrigatória caso algumas metas sejam atingidas. A proposta do clube inglês chegou na madrugada desta sexta-feira e, com a janela de transferências se fechando na próxima segunda-feira, o Flamengo precisou agir rápido. O objetivo era evitar prejuízo e, ao mesmo tempo, garantir que Alcaraz tivesse mais oportunidades para brilhar. Embora o Flamengo não tenha divulgado valores oficiais, fontes próximas à negociação indicam que a compra definitiva do meia gira em torno dos mesmos 20 milhões de dólares que o clube desembolsou para contratá-lo no ano passado. Decisão técnica ou financeira? A saída de Alcaraz levanta questionamentos dentro da torcida. Afinal, por que o Flamengo abriu mão de um jogador tão caro tão rapidamente? O diretor de futebol, José Botto, esclareceu a decisão. A negociação foi analisada com muito critério. Alcaraz é um jogador de qualidade, mas, dentro do modelo de jogo que estamos implementando, as oportunidades para ele seriam limitadas. Esse movimento beneficia tanto o atleta, que terá mais espaço, quanto o Flamengo, que preserva seus interesses financeiros e esportivos. Ou seja, a escolha foi estratégica. Com um elenco recheado de craques, Alcaraz não conseguiu se firmar como peça-chave na equipe titular e, diante da proposta inglesa, a diretoria viu uma oportunidade de minimizar riscos e garantir um possível retorno financeiro no futuro. Alcaraz pelo Flamengo. Promessa que não decolou? Contratado em agosto de 2024, Alcaraz chegou ao Flamengo como a contratação mais cara da história do clube. Ex-jogador do Southampton, ele custou 20 milhões de dólares, aproximadamente 110 milhões de reais na época, e carregava a expectativa de ser um meio-campista dinâmico, capaz de agregar tanto na criação quanto na chegada ao ataque. Mas os números não empolgaram. Em 19 partidas pelo Flamengo, marcou apenas 3 gols e deu 2 assistências. 2 desses gols saíram de pênalti, no último jogo pelo clube, contra o Sampaio Corrêa. Ele finalmente balançou as redes com bola rolando, marcando de cabeça. A atuação foi boa, mas já era tarde demais. Nos bastidores, a negociação com Everton já estava bem encaminhada. Flamengo segue reforçando o elenco. Enquanto Alcaraz parte para a Inglaterra, o Flamengo segue movimentando o mercado. Recentemente, o clube recusou uma proposta milionária do Zenit por Wesley e segue de olho em novas oportunidades. Além disso, negocia com Jorginho, do Arsenal, para reforçar o meio-campo no Mundial de Clubes. A torcida, claro, fica dividida.
parte acredita que Alcaraz merecia mais tempo para mostrar seu potencial, enquanto outros entendem que o Flamengo precisa ser cirúrgico em suas escolhas e evitar um alto investimento em jogadores que não entregam o esperado. Agora, o futuro do argentino está nas mãos do Everton. Se atingir as metas estipuladas no contrato, o clube inglês será obrigado a comprá-lo em definitivo, e o Flamengo recuperará o investimento feito no meia. Mas se ele não corresponder, retorna ao Brasil no meio do ano, e aí a diretoria rubro-negra terá que decidir o que fazer com a contratação mais cara da sua história.